Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Albert, contador da J Soluções. Você que quer saber um pouquinho mais sobre conceitos e tributação sobre construção civil, acompanhe esse vídeo até o final. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal da J Soluções, marcar o sininho e receber sempre em primeira mão nossos vídeos e dar um like, dar o joinha para receber as nossas informações. Muito bem, gente. Trouxe aqui mais um vídeo para vocês. É um vídeo de muita relevância que sempre estão mandando perguntas e sugestões para a gente sobre esse tema, que é sobre construção civil. É algo muito comum que a gente sempre está recebendo perguntas e vou trazer um resumo básico aqui para você entender um pouquinho desta atividade. Eu separei aqui no quadro em dois temas, certo? Conceitos e tributação. Isso é importante porque, gente, os conceitos iniciais eles vão refletir de como vai ser tributado a sua empresa, tá certo? Mas antes, faz os comentários aí no nosso canal, sempre mandando as suas dúvidas para a gente compartilhar aqui com vocês. Muito bem, gente. Conceitos iniciais na área de construção civil, tipos de contrato, isso é fundamental. Dependendo do tipo de contrato, isso vai refletir na sua tributação, certo? Então, por isso que eu coloco aqui a observação importante. Pois interfere na apuração dos impostos, tá? Interfere no tipo de tributação, se você for do simples, que anexo você vai se enquadrar, beleza? Vamos lá, contrato de empreitada, isso é muito comum, certo? Conhecido como contrato de execução de obra e contrato de edificação, celebrado por um ato negocial entre o dono do imóvel, o incorporador, condomínio e uma determinada empresa, ou seja, eu, Albert, pessoa física, posso contratar uma empresa de construção civil para construir a minha casa. Isso está falando nesse conceito, certo? Sendo responsável pela execução da obra ou serviço de construção civil, podendo ser classificado. Aí eu vou dividir em duas etapas aqui. Empreitada total e empreitada parcial, tá, gente? Empreitada total é quando a empresa assume a total responsabilidade da obra. Ou seja, não é só a mão de obra em si, é o material aplicado, enfim, toda a construção daquela obra em si. Então, se eu contratei aquela empresa para construir aquela casa e eu vou pagar lá 300, 500 mil reais para aquela empresa para executar esse serviço, para me entregar na chave, está incluído tudo, mão de obra, material, enfim. Está toda a previsão legal. Então, empreitada total, beleza? Fechei com aquela empresa, é empreitada total. Está previsto na Instrução Normativa da Receita Federal 971 de 2009, em seu artigo 322, o inciso 18 da linha A, gente, está especificando lá o que é o conceito de empreitada total. E existe a empreitada parcial também, onde a empresa contratada ela assume de forma parcial aquela obra. Ela pode assumir, por exemplo, só com a mão de obra. E eu posso entrar com o material aplicado, certo? Eu entro com todo o material de construção em si e eu contratei só uma empresa para executar o serviço da obra em si, a construção da obra em si, certo? Também está previsto na Instrução Normativa da Receita Federal 971 de 2009, artigo 322, inciso 18, a linha B. Então está especificamente detalhando o que é empreitada total e empreitada parcial. Volta, grave isso aqui, gente, porque daqui a pouquinho eu vou falar que isso vai ter reflexo na tributação, tá? Existe contrato de subempreitada, certo? Também é importante você conhecer. É aquela empreitada que se realiza a contratação de outra empresa para realizar a obra. Está previsto na Instrução Normativa da Receita Federal 971 de 2009, artigo 322, inciso também 18, tá, gente? É importante a gente colocar aqui, subempreitada é quando uma empresa contrata a outra para executar aquele serviço. É importante, então aí já tem uma terceira pessoa, aí no caso uma outra pessoa jurídica na execução deste contrato, tá certo, gente? Então também é importante você entender esta opção. Existe contrato por administração, certo? A empresa contratada somente para administrar a obra da construção civil recebe o pagamento denominado taxa de administração,
também previsto na Instituição Normativa 971 da Receita Federal de 2009, no artigo 322, inciso 19, certo? Especifica o conceito desse tipo de contrato também. E existem os serviços complementares. Gente, serviços complementares está previsto no ato normativo do COSIT número 30 de 99. Serviços complementares, gente, são serviços diversos. Por exemplo, eu tenho aqui minha empresa de construção civil, mas eu contratei uma empresa especializada em serviços hidráulicos. Então, ele vai executar dentro desta minha obra a contratação de um eletricista, a contratação de um encanador, enfim. Existem serviços complementares, pintura, diversos serviços complementares que, no caso, também tem que ter contrato e tem que ter previsão legal para isso. E está especificado também na legislação como um conceito de construção civil. Beleza, gente? Por que eu passei esses conceitos iniciais? Porque, gente, se você não souber esses conceitos aqui de construção civil, você vai ter dificuldade do entendimento relacionado à tributação. E isso diferencia. A gente já vai ver aqui, eu vou dar exemplos para você como diferencia, certo? Principalmente, por exemplo, para quem está no Simples Nacional, tá? Então, tributação, gente, nós temos aí Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Então, nós temos essas opções tributárias para a sua empresa de construção civil, certo? Lógico, você tem que fazer o planejamento tributário com o seu contador, enfim, fazer essa antecedência e essa antecipação, né? Fazendo esse planejamento para que você tenha uma melhor tributação para a sua empresa, né? E também em relação à opção de recolhimento, se é regime de caixa, regime de competência, isso também tem um reflexo muito grande. Por exemplo, para quem trabalha aí com pagamento de tributos com base no regime de competência, ou seja, faturamento, já no mês seguinte você já vai pagar o imposto, né, pelo aquilo que você faturou. Agora, quem trabalha para o regime de caixa é pelos recebimentos, ok? Então, por exemplo, Albert, eu estou executando uma obra agora. Estou gastando com meus recursos próprios. E eu só vou receber isso só ano que vem, enfim, só quando eu encerrar a obra, eu já posso indicar o regime de caixa como a melhor opção para você, tá, gente? Então, cuidado com essas formas de recolhimento, regime de caixa, regime de competência. Então, vamos lá. Construção civil dentro do Simples, ela é o anexo 4, tá, da prestação de serviço, é uma prestação de serviço do Simples Nacional. Dentro lá do PGDAS, você vai recolher imposto de renda, contribuição social, COFINS, PIS, ISS, que é o imposto municipal, com exceção dentro do anexo 4 do Simples, é a parte do CPP, que é o INSS patronal. Essa parte aqui, gente, é recolhido separadamente, tá? Você não recolhe dentro do Simples como no anexo 1, no anexo 2, no anexo 3, no anexo 5, certo? O único anexo que você não recolhe em INSS patronal é recolhido separadamente em guia própria de INSS, apurando sobre o montante da folha, enfim, é no anexo 4, tá, gente? Você vai pagar, pegar a tabelinha do Simples, eu até estou aqui com a tabelinha do Simples, tá? Primeira faixa, quem fatura até 180 mil, receita bruta, você vai iniciar com a alíquota de 4,5%, nesse caso não existe valor a deduzir. Segunda faixa, até 360 mil, alíquota de 9%, alíquota nominal. Lógico que você vai aplicar a forma para encontrar a alíquota efetiva, né? Lembrando que são os serviços relacionados no inciso 5º-C do artigo 18 da Lei Complementar 123, que é a Lei Geral do Simples Nacional, certo? Então lá você vai olhar aqui 5C, artigo 18, Lei Complementar 123, pegar a tabelinha do anexo 4 e fazer a aplicação do faturamento sobre essa alíquota. Lembrando que isso é para atividade de construção civil, por isso que a gente precisa entender quais são esses conceitos de empreitada aqui. Então vou dar um exemplo aqui, Albert, mas digamos que eu contrate aí um eletricista para fazer o serviço elétrico. Serviços elétricos já não é construção civil, já tem um KNAI, uma atividade específica para isso, gente. Então o eletricista, aquela empresa de serviços elétricos, já não vai utilizar o KNAI de construção civil, já vai utilizar o KNAI próprio. E muitas dessas situações, você vai verificar se encaixa o anexo 4. Então vai ter atividade de prestação de serviço que vai ser anexo 3. Vai ter atividade de prestação de serviço, pode ser que seja anexo 5. Tá, gente? Então, muito atenção nisso. Por isso que
eu falei que o tipo de conceito de contrato é muito importante para ver em que anexo você se encaixa. E isso muda a tributação. Isso muda. Se você for para a tabela 6 do Simples, a tabela 3 do Simples, é outras alíquotas. Aí já está incluído o CPP dentro do Simples, né? No caso, a tabela 4 não está incluída. Você vai ter que calcular separadamente, tá? Então, basicamente, o Simples Nacional é faturamento vezes alíquota e essa alíquota você vai ter que, logicamente, olhar na tabelinha do Simples. Você vai acessar o portal do Simples para fazer essa declaração mensal. E lembrando, você vai ter que optar dentro do início do exercício lá do Simples a forma de recolhimento, regime de caixa ou regime de competência. Se a sua empresa for optante pelo Simples Nacional, tá certo? Então, primeira opção tributária, Simples Nacional. Se você puder recolher desta forma, se tiver enquadrado dentro dos parâmetros, por exemplo, receita bruta até 4.800.000, enfim, se é uma empresa de construção civil que pode se enquadrar dentro do Simples, você vai poder recolher nessa forma de tributação. Segunda opção de tributação no qual a sua empresa de construção civil pode recolher é o lucro presumido, gente. Lucro presumido tem uma série de particularidades para repassar aqui para vocês, certo? Que é importante a gente colocar aqui. Primeiro fato, construção civil, você vai recolher o ISS, imposto municipal, né? PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição, 4 tributos federais e o INSS patronal, tudo separadamente, tá? Tudo em guia própria, separado. Informando as obrigações acessórias também, tá? No lucro presumido, você vai ter aí SPED fiscal, SPED de contribuição, você já vai ter aí o SPED SF, SPED contábil, né? Então, para quem aí é contador, sabe das obrigações que a gente tem a cumprir com as empresas de lucro presumido e lucro real, beleza? As empresas do Simples, a quantidade de obrigações acessórias é menor. Não quer dizer que não tenha também muitas obrigações, mas é menor em relação aos demais regimes tributários, tá? Então vamos lá. ISS, a legislação é de acordo com o município, né? Cada município tem o seu código tributário que trata da atividade de construção civil. A alíquota do ISS varia de 2% a 5%, tá, gente? Então, construção civil varia de 2% a 5%. No caso do município aqui de Macapá, a alíquota é 5%, que você paga em relação ao serviço de construção civil, com um detalhe: material aplicado em relação à sua obra, ela é dedutível, tá, gente? Aí observe a legislação do seu município, que às vezes determina um percentual sobre a dedução. Digamos, olha, eu fiz uma obra aqui de 1 milhão, mas 50% é material aplicado, ou seja, aqui é o tijolo, o cimento, enfim, todo esse material fixo que está na obra. Então, posso deduzir? Aí a legislação do município tem 50% do material aplicado pode ser deduzido da base de cálculo. Então, em vez de pagar imposto, em vez de pagar o ISS sobre 1 milhão, você vai pagar sobre 500 mil. Mas pode ter legislação que pode falar da seguinte forma: as deduções é permitidas sim, desde que comprovadas através de documentos fiscais. Então, você vai ter que apresentar os documentos que você gastou aqui com tijolo, com cimento, enfim, com todo o material aplicado naquela obra. Tá certo, gente? Isso é dedutível da base de cálculo. Observe na legislação do seu município que está sendo executado aquela obra. Beleza? Sobre o tributo federal, PIS, COFINS, PIS 0,65, COFINS 3% sobre a sua receita, sobre o seu faturamento, tá? Tributo federal, isso é mensal, vence todo dia 25 do mês seguinte. E o imposto de renda e contribuição social, ele é trimestral. As alíquotas, a gente já conversou bastante aqui no canal do YouTube, 15% de imposto de renda e 9% de contribuição social, certo? Lembrando que o imposto de renda tem um adicional de 10% sobre o excedente. O que é esse excedente? Pega aí 20 mil por mês, multiplica por 3 no trimestre, dá 60 mil. Se você tiver um lucro de 80 mil, você diminui para 60, no caso você ultrapassou 20 mil, né, dos 60 mil permitido, você vai pagar os 15%? Sim, mas ainda vai pagar um adicional de 10% sobre o valor que você excedeu, que nesse caso foi 20 mil reais que você excedeu, nesse exemplo. Beleza? Então, as alíquotas de imposto de renda e contribuição, 15% e 9%. Detalhe, eu coloquei aqui importantíssimo, gente. Um detalhezinho bacana aqui para a gente esclarecer no lucro presumido, certo? Isso aqui é importante. Preste bem atenção porque é importantíssimo. A presunção, gente, a presunção,
ok? A presunção aqui do lucro presumido, porque o próprio nome já diz, a gente já trabalhou bastante em vídeos aqui, lucro presumido, presume-se uma margem de lucro para efeito de imposto de renda e contribuição social, tá? Pode-se presumir aqui a margem de 8% e 12% para a construção por empreitada com todos os materiais aplicados, ou seja, a empreitada total, gente. Por isso que é importante colocar esses conceitos aqui. Se você executar uma obra empreitada total, ou seja, lá está a mão de obra, está o material aplicado, a presunção é 8% para imposto de renda e 12% para contribuição social, tá? E a presunção de 32% para os demais casos, tá, gente? Construção por administração, por empreitada unicamente de mão de obra ou emprego parcial de material, ou seja, esses detalhes aqui como prestação de serviços diversos, relacionado, por exemplo, a só aplicação de mão de obra ou outros serviços de prestação de serviços gerais, que não seja propriamente com material aplicado, a presunção já vai para 32%. Então observe que há uma majoração aí da sua margem para efeito da aplicação do imposto de renda e contribuição. Então fica mais caro aí a sua tributação, certo? E existe uma observação, um detalhezinho também importante, certo? Se o faturamento da tua empresa anualmente for até 120 mil, a presunção pode cair para 16%, tá? De 32% para 16%, se tu tiver no faturamento aí de até 120 mil no ano, tá? Então, o lucro presumido é desta forma, gente. Assim que a gente trabalha, assim que você vai apurar, lembrando que o imposto de renda e contribuição é trimestral, beleza? E a última opção tributária, lucro real. A gente também já tem vários vídeos aqui no canal do YouTube aqui da J Soluções sobre lucro real, certo? É um tema realmente complexo que muita gente manda perguntas para a gente. Mas o próprio nome diz, diferentemente do presumido que você está presumindo uma margem de lucro, o lucro real não, será determinado pelo lucro líquido do período, certo? Lucro líquido do período que você está apurando lá, através do balancete, do balanço, da DRE, que é a demonstração de resultado do exercício. Ou seja, você vai ter que fazer contabilidade da sua empresa, você vai ter que apurar o lucro da sua empresa, você tem que pegar receita e despesa e ver qual é a minha margem de lucro naquele trimestre, naquele período determinado que você apurou, certo? E com base nisso, você vai aplicar imposto de renda e contribuição social, líquida de 15,9% e também continua tendo o adicional no lucro real sobre imposto de renda. Observe a diferença aqui do presumido. Aqui existe uma margem de presunção. Aqui você vai apurar o lucro efetivo da sua empresa e sobre esse lucro efetivo que você vai pagar imposto de renda e contribuição. E se não der lucro, digamos que eu fechei no trimestre no prejuízo, eu vou pagar imposto de renda? Não, gente. Isso aqui, o imposto é sobre o lucro efetivo, certo? E o ISS continua da mesma forma, como presumido aqui, você vai ter que apurar conforme a legislação do seu município, certo? E um detalhe aqui para a gente encerrar o nosso vídeo sobre lucro real, o PIS/COFINS, por mais que o lucro real todo mundo sabe que é não cumulativo, mas via de regra, para PIS/COFINS na atividade de construção civil, utiliza o regime cumulativo, que é a alíquota de 0,65%, 3%, ou seja, igualmente como é no presumido. Tá certo, gente? Então esse vídeo, gente, eu queria mostrar basicamente para vocês o conceito de tipos de contrato na construção civil, conceito de contrato por empreitada, subempreitada, empreitada total, parcial, como isso aqui é importante para que faça a diferenciação na tributação da construção civil. Lembrando, gente, qualquer empresa de construção civil, antes de iniciar uma obra, antes de executar essa obra, faça o planejamento tributário. Lembrando aí que se você contratar pessoas lá para executar a obra, que com certeza você vai contratar, você tem que assinar a carteira de trabalho, tem que regularizar questões trabalhistas dos seus funcionários, recolher os impostos para não ter problemas trabalhistas, ter todo o material de segurança de trabalho dos funcionários dentro daquela obra. É muitíssimo importante para garantir a segurança e os direitos trabalhistas dos seus funcionários, certo? E o contador é importante nesse processo? Sim, porque ele que vai apurar, ele que vai orientar nesse processo em relação à tributação, em relação aos seus funcionários, em relação ao envio também das obrigações acessórias. Beleza, gente?
Se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar, de compartilhar e de sempre mandar perguntas e sugestões, tá certo? Um abraço e a gente se vê.